Oi, Aline, bom dia, tudo bom? Vamos para a apresentação da sua marca. Antes de eu começar aqui a apresentar a ideia da logo, o conceito, o posicionamento, como vai ficar, eu quero deixar em ênfase aqui os públicos que a gente está focando na marca, tá bom? Esse aqui é uma marca para você poder cobrar mais caro, que sempre foi esse o objetivo do projeto, a gente poder aumentar o ticket médio e se posicionar como uma pessoa que lidera, tá? A gente está dando uma olhada nos seus produtos, ofertas, para a gente aumentar esse ticket médio no formato de venda, mas o formato de posicionamento ele vai corroborar com o que a gente construir em conjunto, tá bom? Então vamos lá. Falando de público-alvo, a gente mapeou 3 públicos, né? Público-alvo 01, classe AB, mulheres que já possuem estabilidade financeira, mas trabalham demais e sentem que um cansaço físico reflete na autoestima e falta de prestígio. Então a gente tem esse público, todas as características individualidades desse público vai estar escrito na estratégia de marca que a gente enviou para você, tá bom? Esse público ele valoriza algumas coisas específicas, né? Eles valorizam a exclusividade, atendimento, sofisticação, respeito à individualidade do corpo. Então são pessoas que já são estáveis financeiramente, mas elas buscam algum tratamento para elas se sentirem melhor com elas mesmas. Buscam autoestima, né? Quais são as dores? Após a maternidade, sente que o corpo mudou, sente que o mercado oferece soluções rasas e excessivamente populares. Elas buscam um cuidado maior. Por isso que elas buscam exclusividade, tá bom? Então, esse é o primeiro público. Temos um segundo público ali, que é um público também de classe AB, que já tem uma capacidade de investimento maior. Eles podem investir de 4 mil a 7 mil reais, desde que haja resultado e elas estejam cientes do que elas estão pagando, tá bom? Então, tem esse segundo público, são mulheres de 30 a 50 anos. Essas mulheres têm dores na lombar, tem sensação de instabilidade no core, frustração, por já ter investido em estética sem melhoria funcional. Então, é um público mais velho, tá bom? É um público que busca algum tratamento para elas se sentirem mais saudáveis, sem dores, né? Então, eles têm necessidade ali de tratamento que prioriza a restauração muscular, um profissional que conduz o processo com autoridade, sem enrolação, e segurança para voltar a fazer os movimentos que elas queriam, né? Então, a gente fala muito sobre o seu core hoje, que é o Mamãe no Shape, né, Aline? Mas dentro desse meio a gente consegue construir outras coisas que você pode agregar na vida das pessoas também. Então, olhar para esse público é um público que está disposto a pagar, é um público mais de idade, que valoriza mais o tempo livre e não ter dor, do que não um público que está em ascensão profissional, não, um público que já está lá. E está disposto a pagar porque ela quer uma qualidade de vida melhor. Hoje o foco desse público é qualidade de vida, tá bom? Temos ali o público 3 também, que já tem uma renda consolidada também. Você pode ver que a gente está focando em públicos que já estão estáveis financeiramente. Esse público já busca exclusividade e não busca soluções rápidas. É um público que quer continuidade, toda sexta-feira, vou dar um exemplo aqui, tá? Ela é lá no Pilates. É um público que quer ter uma rotina, tá bom? Quais são as dores desse público? É um público mais velho ainda, é um público de 40 a 60 anos, que tem um abdômen flácido há muito tempo, tem desconforto, tem a sensação que parece que o órgão do corpo da pessoa não está no mesmo lugar que deveria estar. Então, essa pessoa valoriza a confiança e ela quer ter uma rotina, ela quer se sentir parte de algo, tá bom? São mulheres maduras, muitas vezes líderes familiares ou profissionais, que priorizam decisões conscientes e tratamentos com respaldo técnico, tá bom? Então, galera, vamos para a parte da apresentação. Aqui a gente tem já a capa, aqui escrito Aline Lustosa, recuperação abdominal e estética pós-parto, tá bom? Aqui no fundo a gente tem a imagem da Aline. Uma coisa que a gente vai falar para você, a gente precisa revigorar as suas fotos profissionais, tá bom? Vamos focar isso no próximo ciclo, tá? Então, aqui no fundo tem um padrão ali que você vai ver como é que ficou, mas o ícone do logo ficou dessa forma aqui, tá bom? Você pode ver que é uma assinatura ali também, né? Ela é uma logo bonita. Aqui no fundo a gente tem o corpo feminino no formato mais verdadeiro possível. Aqui nessa marca a gente não vai ficar pintando aqueles cenários maravilhosos do corpo perfeito feminino, do padrão de estética da sociedade. Não, a gente quer restaurar a autoestima das mulheres, sem ficar querendo forçar um padrão de vida que é inexistível, só com plástica. Não, a ideia é a gente mostrar a verdade do corpo feminino. Como o público é feminino, ele quer ver algo que ele fala, poxa,
Eu queria ter um abdômen igual dessa moça ali. Você pode ver que no fundo aqui tem algumas marcações devido ao parto, enfim, né? Mas isso aqui é para você poder entender que é o que as pessoas querem ver. Aqui é o formato do corpo feminino no maior, na maior, do formato mais cru possível, digamos assim, o verdadeiro corpo feminino, né? E não padronizando também, né? Quando eu falo verdadeiro corpo feminino, eu falo em relação às marcas e o que a mulher passa após o parto ali e durante a vida dela, tá bom? É isso que eu quero dizer. Aqui em simbologia, a gente criou o logo, né? A nova marca é uma releitura que mantém a borboleta como essência simbólica e não como ornamento, mas como uma metáfora direta de transformação, renascimento e leveza. A construção moderna e sutil evita o óbvio e comunica sofisticação. O símbolo não mostra a borboleta, ele sugere, gerando uma leitura mais premium e atemporal. Ao entregar a letra AL na mesma forma, o desenho cria um sistema de significado. A marca passa a ser simultaneamente assinatura pessoal e símbolo universal de mudança. O resultado é uma síntese visual com gestalt, figura de fundo e fechamento, onde o olhar descobre a borboleta e as iniciais aos poucos, reforçando a ideia de processos, cuidados e evolução. Tá bom? Então, esse aqui é o logo. Se você pega e você junta ali, né? Você já chega num formato de borboleta, que a gente tem as asas da borboleta, né? E aqui a gente tem um outro ornamento para deixar mais enfeitado. Mas o logo mesmo é como se fosse apenas essa metade aqui, tá bom? A ideia aqui é que a gente construa um posicionamento que seja premium, minimalista, que as pessoas valorizam, tá bom? A paleta foi escolhida para equilibrar 3 camadas centrais da marca: segurança, sofisticação e acolhimento. Os verdes profundos e petróleo construem uma presença de confiança e bem-estar, ancorando a marca em saúde, estabilidade e método. A cor verde é muito boa por isso, né? Porque a cor verde dá uma sensação boa de esperança, estabilidade, segurança. É uma cor que não é tão agressiva e nem tão serena. Ela é uma cor estável. Uma cor serena seria um azul profundo. Uma cor agressiva, por exemplo, seria o vermelho. O verde ele fica ali, ele fica ele é estável, né? Então a gente escolheu esses tons de verde aqui. A gente escolheu um outro tom também, mais de verde musgo, para fazer alguns tipos de posicionamento. É uma cor secundária ali, né? Digamos que terciária quase, tá? Serve apenas em alguns posicionamentos. Selecionamos 3 tipos de tipografia, Aline, para a gente poder trabalhar na identidade. Brie, para o logotipo. Scale VF, que é dos títulos. E a Satisfy, que é para fazer algum tipo de decoração. Então a Brie, que é o do logotipo, é essa fonte aqui, ó, Aline Lustosa, que tem esses L's bonitinho aqui, deixando bem high ticket. Atua como tipografia principal, trazendo personalidade moderna, confiante e humana. Tem presença e carisma sem agressividade. A Scale VF é uma fonte que é de suporte à leitura, então é para título. Então, por exemplo, tipografia, essa tipografia aqui do texto tipografia é da tipografia Scale, né? Essa aqui também é da mesma tipografia. Então, a ideia é a gente utilizar a partir de títulos essa fonte. E a Satisfy é para a gente utilizar em alguns tipos de ornamentos. Já já eu mostro uma da logo, uma da Satisfy ali, tá bom? Mas aqui embaixo a gente tem ali algumas... Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Alguns posicionamentos. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui a gente tem um... Pera lá. Aqui a gente tem um cartão de visita. Aline Lustosa. Recuperação abdominal estética pós-parto. Recupere seu abdômen e autoestima após a gestação com o meu método, Mamãe no Shape. A gente tem algumas informações, como se fosse um cartão de visita. A gente pode mandar fazer na gráfica, tá bom? Aqui também é o mesmo cartão. Você pode ver que ele bem sólido, né? Bem high ticket também. Bem bonito. Logo mais abaixo a gente tem alguns elementos ali focados em papelaria, né? Então a gente tem ali o cartão de visita, de outra forma, como que ficaria uma carta para você poder, enfim, colocar alguma coisa dentro, algum outro tipo de slide ali, bloco de notas e bloco de receituário também, dando um exemplo. Aqui no fundo aqui a gente tem ali a Aline Lustosa, recuperação abdominal estética pós-parto. No fundo verde profundo, sem a logo, só a assinatura. Você pode ver que assim já funciona muito bem. Aqui a gente já coloca a logo no formato de assinatura aqui no fundo, né? Tem como se fosse uma marca d'água aqui, Aline Lustosa. Aqui a gente tem só o símbolo, tá bom? Aqui a gente tem um selo. Aqui só o título escrito.
Aqui a gente tem também o nome escrito com o logo do fundo de marca d'água, beleza? Aline, a grande ideia do projeto, desse projeto em específico, é a gente aumentar o ticket médio, a gente chegar num público que vai te pagar mais, tá bom? É, espero que você goste. Temos algumas entregáveis para te entregar ainda, a nível de social media. Tem mais algum processo para a gente aumentar. A gente já conseguiu aumentar R$ 2.000 o seu ticket médio ali, né? Pelo menos em uma venda. A ideia agora é a gente jogar para os 10 mil, beleza? Se não ter 10 mil, 8 mil, a gente consegue vender o seu pacote, tá bom? Espero que você goste. Um abraço, até mais.